Você pode celebrar, porque Ele está dentro de nós. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu amor, Pai. Nós Te louvamos, reconhecemos Você. Sabemos que Você está nesse lugar, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo privilégio, Senhor, de caminhar com Você. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Aleluia. Eu não sei você, irmãos, mas quando nós começamos a conversar, a gente cumpre os horários. Mas quando você e eu, quando nós entramos na presença de Deus, nós devemos ter desejo por mais, por falar mais com Ele. Sabe, Ele não é alguém que quer apenas te ouvir de fora, Ele quer te ouvir de dentro. Ele quer olhar para você no seu íntimo, no seu individual. Ele quer olhar para você sem máscaras, sem palavras difíceis. Ele quer realizar o desejo do teu coração. Ele quer ver o filho dele feliz e alegre, porque alguém um dia pagou o preço. E Ele quer olhar para a gente e dizer assim: olha, ali é o meu filho, ali é minha filha. E não importa as circunstâncias que estão fora, porque isso aqui não move ela por dentro, não move ele por dentro. E eu vou falar hoje sobre identidade, amém? Eu quero que o violão fique comigo e o pessoal pode sentar, amém? Hoje eu vou falar sobre identidade, irmãos. Se nós não soubermos quem somos, nós nunca vamos chegar no lugar, no propósito que Deus tem para a nossa vida. Você concorda comigo? Eu trouxe aqui uma identidade, não é a minha, que eu esqueci na bolsa. Peguei a identidade da minha irmã. E se eu pegar essa identidade aqui, ó, ela não é minha. Mas se eu pegar essa identidade aqui e for em um lugar, ou eu fazer alguma reserva no meu nome e chegar em um hotel e fazer lá o check-in, e quando eu apresentar o documento com foto, se eu apresentar o documento dela, eu não vou ter acesso. Eu não vou ter acesso àquele lugar que eu paguei, que eu tenho até dinheiro para pagar outro, mas se eu não tiver com a minha identidade, eu não entro. Eu não acesso. Às vezes tem tantos filhos e filhas de Deus sem acesso. Não é porque Deus não quer que você entre. Não quer dizer que Deus não quer que você tenha esse acesso. É porque você às vezes está com a identidade do outro. Está usando a identidade do seu irmão. Mas quando nós usamos a identidade do nosso irmão, nós estamos anulando a identidade que Cristo conquistou. Porque nós não fomos chamados para ser Marias vai com as outras. Nós não fomos chamados para ser papagaios. Nós não fomos chamados para usar o nome das pessoas em benefício próprio. Nós não fomos chamados para usar a identidade do nosso irmão. Por quê? Porque você tem a sua. Aleluia. Às vezes a gente se inspira nas pessoas, e nós devemos sim nos inspirar nos grandes homens e mulheres de Deus. Nós temos que sim, mas nós não podemos pegar aquilo que ele faz para fazer também. Nós não podemos pegar o propósito, a identidade do nosso irmão e sair na cidade, na nossa casa. Peraí que eu vou para a igreja, eu vou usar a identidade de crente. Peraí que eu cheguei em casa, vou tirar essa identidade e vou usar a identidade de mãe, disso, daquilo. Ei, você é um com Cristo. E uma pessoa, você já viu Cristo mudar? Você já viu Cristo falar e não cumprir? Não. Ele cumpre o que diz e ele faz aquilo que falou. Até hoje, irmãos. Então eu não posso ter acesso a lugares se eu não souber quem eu sou em Cristo. Eu não posso.
Sabe, tem pessoas que tá assim, olha, pegando a identidade. Eu acho bonito falar desse jeito. Eu vou falar também. E muitas vezes não tá vendo o resultado. E você talvez nem verá. Porque você tá fora da sua identidade. Porque muitas vezes o diabo, ele levanta aquele espírito de comparação. De querer que você se compare com o outro, de você às vezes querer disputar algo com o outro, mas nós não estamos em uma disputa, nós estamos em uma carreira. Nós não fomos salvos para disputar, irmãos. Aleluia, nós somos salvos para correr a carreira que foi proposta a mim e a você. Não queira pegar a carreira do seu irmão e correr, porque você não vai chegar, você vai se frustrar, você vai se decepcionar. E no final, a conta você coloca para Deus. Foi porque Deus não quis, foi porque Deus não restaurou, porque foi Deus que não curou, porque foi Deus que não salvou. Ei, já está tudo comprado e separado para você e eu acessar. Mas que tal hoje, nessa noite, você pegar a sua identidade? Que tal hoje você assumir o seu papel na sua casa? Que tal hoje você assumir o seu papel aonde você trabalha como filho de Deus? Que tal hoje você olhar para a cruz, olhar para Jesus e para a sua palavra e dizer assim: eu vou correr essa carreira. Se está pesado, se está difícil chegar, se está cansativo, é porque você entrou em uma carreira que não é sua. Você assumiu uma posição em uma identidade que não é sua. Quando Deus fala assim: tudo o que fazeis, fazeis como para o Senhor, não para os homens. Muitas vezes está cansado porque você está esperando pessoas reconhecer a sua carreira. Aleluia! Mas olha, aquela história de Daniel que a gente sabe. O próprio pai de Daniel, não, de Davi. O próprio pai de Davi. Samuel chegou para ungir o novo rei, mas o próprio pai de Davi esqueceu que tinha um filho lá por trás das malhadas. Mas o Senhor não esqueceu de Davi. O Senhor não esqueceu daquilo, do homem que entendeu a sua posição naquilo que foi chamado. E ele não se sentiu menor porque ele estava por trás. Ele se sentiu cumprindo a missão que o pai dele designou para ele. E por isso não tornou Davi, sabe, uma pessoa medíocre, pequena, diminuída, sabe, oprimida. Aleluia, uma vítima, não. Deus lembrou, fez com que o pai de Davi lembrasse dele e ele foi chamado. Então, quando nós estamos cumprindo, estamos na nossa posição, cumprindo o nosso propósito, não se preocupa em querer, sabe, que as pessoas te notem. Faz com que Deus note você. Faz com que Deus olhe para você e possa dizer: eu posso contar com aquela pessoa. Eu posso contar com o meu filho, porque ele tem uma identidade em mim. E eu não mudo, essa pessoa não muda, o meu filho não muda, permanece, faça chuva, faça sol, aquela pessoa permanece a mesma. Não é porque um falou, outro esqueceu de falar, ou por causa de um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, tudo bom, paz, graça. Não, isso não move o coração de quem tem uma identidade firmada em Cristo, irmãos. Aleluia, quando você entende para quem você está fazendo, por que você está fazendo, a sua carreira se torna leve, se torna, aleluia, prazerosa. Tem coisas mais que você não para, você nem olha, não é porque você deixou de sentir, é porque mais o sentimento não guia mais a sua vida. As circunstâncias não dirigem a forma que você vai reagir àquilo que veio até você. E se você está dando, sabe, respostas contrárias à palavra, é porque você ainda está sem entender. E quem tem que fazer isso é você. Você precisa orar e dizer: Pai, qual é o meu propósito? Para que eu nasci? Você precisa entender
que antes de Cristo você tinha uma realidade. Agora com Cristo, se você aceitou Jesus, é outra realidade. Vamos ler lá em Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 15. Diz aqui, a história fala de Zacarias, quando o anjo Gabriel apareceu para Zacarias, que foi profetizar a vinda, o nascimento, que ele iria ser pai de João Batista. E diz assim, o versículo 15, o anjo falando para Zacarias: pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo, antes mesmo de nascer. Aqui, quando a gente lê essa passagem, a gente já vê a identidade de João sendo estabelecida antes mesmo dele nascer. E quando você começa a ler o 16, você vai ver aqui por que ele tinha essa identidade e o propósito da vida dele. Ele fará muitos israelitas voltarem ao Senhor, seu Deus. O 17, será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Esse era o propósito de João Batista. Então, se eu não entendo o meu propósito, qualquer caminho é válido. Se eu não conhecer para que eu nasci, o porquê eu estou aqui, eu vou ficar, sabe o quê? Pegando isso, pegando a fala de um, pegando a fala do outro, me comportando de um jeito, depois eu me comporto de outro. Por quê? Porque eu não sei quem eu sou. Porque eu não entendi a minha identidade. Porque eu não entendi o propósito para o qual eu nasci. Então, muito antes de João Batista nascer, de vir ao mundo, ele já tinha um propósito. Você tem um propósito. Aleluia. Você não existe para o propósito. O propósito existe para você. Que tal você entrar no propósito que Deus tem para você? É um propósito, irmãos. Não que você não vai ter dificuldades, mas é um propósito onde você vai ter o amor de Deus em todas as estações da sua vida. Você vai ter o cuidado de Deus. Você vai ter palavras de sabedoria. Você vai ter alguém que você não enxerga visivelmente, mas você sabe que Ele está dentro. E que com Ele você vai chegar, você vai completar. Então aqui o propósito já está estabelecido, o seu propósito já está estabelecido. Se você não entende o seu propósito, chegou o tempo de você amadurecer, orar, buscar a Deus e buscar o porquê. Sabe, você não nasceu para andar, ir para os lugares que as ondas vai. A onda está indo para esse lado, hoje eu vou. A onda vem para esse lado, eu vou. Alguém fala isso, eu corro. Não fomos feitos, irmãos, para ser como folhas secas, que é jogada de um lado para o outro. E por isso que tem muitas pessoas sobrecarregadas, tristes, sem alegria. Por que sem alegria? Porque se você não está no seu chamado, no seu propósito de vida, não tem sentido. Você perde o sentido das coisas. Você não consegue ver a beleza. Você não consegue ser grato a Deus. Porque durante o processo você está sendo esticado, firmado em Deus, para que você possa frutificar. E os seus frutos permanecem. Aleluia. Então quando eu não sei para onde eu estou indo, qualquer lugar serve. Mas Deus não quer que você vá para qualquer lugar. Deus não criou um propósitozinho para você. Deus não fez um planozinho para você. Ele tem planos para a sua vida, planos de paz e não de mal, mas é para dar o fim que você deseja. É o fim que você deseja. Como você se vê daqui a tantos anos?
Como você se enxerga daqui a alguns dias, algumas semanas? Como é que você tem visto a sua casa? Como você crê que vai acontecer com a sua família? Se você tiver sem entender o propósito. Aleluia, não deixa. Sabe que a falta, não deixa que a falta do conhecimento da palavra de Deus, sabe, deixe você uma pessoa infrutífera, amargurada, paralisada. Ei, Deus fez a gente para correr. Deus não fez a gente para ficar parado. Ei, eu não consigo, irmãos. Às vezes a gente vai descansar e dá um negócio, porque a gente quer estar sempre em movimento, porque a nossa vida não é mais nossa, é de Cristo. E nós nascemos para cumprir o ID do Senhor. Nascemos para que as pessoas olhem e digam assim: louvado seja o Senhor. Ah, meu Deus, que fé! Oh, que inspiração de vida a essas pessoas. Ah, Deus nos criou para um propósito. Não foi apenas para ser pessoas que chegam e sentam, escutem e saem. Não, Deus tem mais para você. Ah, irmã, mas eu moro em Surubim. Eu moro num bairro tão pequeno, numa cidade. Ei, não limita aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Deus não está limitado. Ele não é limitado à cidade, a bairro, ao lugar que você nasceu. Deus é infinito. O reino dele é inabalável. Não pense que você vai pegar ele de surpresa. Ele sabe da sua vida. Aleluia. Até os fios do seu cabelo ele sabe quantos tem. Então ele é o mais interessado que você reconheça. E nessa noite você decida: Pai, eu estou morrendo porque eu estou fora do propósito que o Senhor criou para mim. Mas eu não quero morrer. Eu quero viver, Senhor, e contar os seus feitos, Pai. Aleluia. Gente, cadê os jovens desse lugar? Cadê os jovens desse lugar? Sabe, daqui a um tempo, se Jesus não voltar, as pessoas mais maduras, elas não vão estar mais aqui. E cadê os jovens cheios de autoridade, de palavra, para dar continuidade ao que tenha tantos homens pregando aqui? Porque está pensando que o diabo lá fora vai desistir. Ele vai continuar tentando, porque ele é o tentador. Mas isso não importa para quem tem a identidade firmada em Cristo. Vai continuar perseverando em fé, em amor, em unidade, em graça. Cadê os jovens que vão, se levantar primeiro por dentro, para dar continuidade àquilo que já começou? Com grandes homens e mulheres de Deus que vieram até antes de mim para estar aqui hoje. Aleluia. Tome a sua identidade de volta. Pare de querer ser engraçadinho e se encaixar nos lugares. Você não foi chamado para palhaço. O circo é para o diabo e os seus demônios. Você foi chamado para a realeza. Filho de Deus, acorda. Acorda, tem muita coisa para fazer. Jesus está voltando. E tem pessoas achando graça. Não, irmãos, é sério. A palavra de Deus, aquilo que está escrito é sério. Aleluia. Por mais que você seja tão novo ou até mais velho, não tem tempo para a gente ficar rindo daquilo que muitas vezes o diabo está oprimindo lá fora pessoas. Não. Se você hoje está bem, glória a Deus por isso. Mas tem pessoas que não estão tão bem como você. E se você não entender quem você é, o diabo continua fazendo as mesmas coisas, porque ele não é inteligente.
Ele faz sempre as mesmas coisas. Ele coloca as mesmas pedrinhas para você cair. Ele dá as mesmas sugestões. Ele fala, ele continua falando para quem dá atenção a ele. Aleluia. Então não vem dizer que o diabo está esperto. Não. Ele é derrotado. Mas se você não se comportar como um filho de Deus, quem vai reinar não é Deus na sua vida. E a vontade dele é que ele reine sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Não desperdiça o tempo que você tem. Não joga fora. Aleluia. Você está entendendo? Aleluia. Aleluia. Lá em Lucas, capítulo 1, o versículo 76 até o 80. Eu estou lendo na NVT. Aleluia. Isso aqui já é o pai de João, Zacarias falando. E você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. Dirá a seu povo como encontrar salvação por meio do perdão de seus pecados. Graças até a eterna misericórdia de nosso Deus, a luz da manhã vinda do céu está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aquele que estão na escuridão e na sombra da morte, e nos guiar no caminho da paz. João cresceu e se fortaleceu em espírito e viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Aqui eu vejo um pai que está falando sobre o seu filho antes de ver. O que é que vou trazer agora para a gente? O que é que você tem falado para os seus filhos? O que é que você tem declarado sobre a vida dos seus filhos? Você tem falado que ele será ou ela será uma mulher, um homem de honra, que vai trazer alegria para o teu coração ou vergonha? O que é que você tem liberado quando seu filho faz birra e o adulto na sua casa é você, não é o seu filho? Será que você tem falado palavras que vão, colocar ele no caminho do propósito? Ou você tem falado coisas em que o seu filho tem escutado? Às vezes está ali pequenininho, você consegue segurar na mão dele e dizer: aqui não, você vai para aqui, esse lugar não. Mas chega um tempo em que você não consegue mais segurar na mão e dizer: vai sentar aqui, vai comer isso, vai acordar assim. Chega um tempo que não é mais assim, irmãos. A maioridade chegou para mim, vai chegar para alguns e chegou para você. Mas aquilo que você semeou durante todo o processo com os seus filhos, ainda que ele cresça, ele não vai se desviar, porque você estava lá atrás, preparando o caminho do seu filho, para quando ele crescer, ele ser um homem e uma mulher de Deus. Ah, irmã, mas faz isso, faz aquilo. Ei, não importa. O que você falou é realidade no céu. Não importa se você quis levar por um bom caminho, mas a identidade não estava tão firmada para seguir o caminho. Não importa, chegará o tempo que os seus filhos vão lembrar das palavras proféticas proferidas pelos pais que oram por eles. Aleluia, irmãos. Você não precisa ver, não precisa estar debaixo do seu teto. Deus só espera que tenham pais comprometidos com a palavra ao ponto de falar e não deixar ser guiado por aquilo que vê, por aquilo que falou. Não mais falaram que teu filho é isso. Não importa o que falaram. O que importa é o que eu estou profetizando. O que importa é o que você, como autoridade,
Mas quando eu olho para o meu filho e digo assim: ei, ele está fazendo isso, mas eu tenho ainda aquele controle de pegar na mão e dizer: vem no caminho. Aleluia. Porque, irmãos, aleluia, você vai comer daquilo que você tem falado. Aleluia. Você se alegra com isso? Eu me alegro, irmãos. Eu celebro. Às vezes as pessoas dizem: agora ela é louca, ela é super crente. Ai, já está demais essa tua fé aí. Eu não me importo. Ainda é pouco para aquilo que Deus quer fazer. Ainda é muito pouco. Se você acha que tem a fé lá em cima, começa a buscar o Senhor para você ver. Ele vai descortinar, Ele vai te mostrar o propósito, o caminho. Ele não vai te revelar o processo, mas Ele vai dizer assim: olha, é ali que você vai chegar. É ali que seu filho vai chegar. É ali que a sua casa vai estar. É ali que você vai romper. Aí você vai chegar. E não importa o preço. Aleluia. Como a gente escuta, o pastor Humberto fala que quando a visão é clara, o preço nunca é caro demais. Nunca é caro. Quanto custa ver uma família restaurada? Quanto custa você entrar aqui nesse lugar com seu esposo, com seus filhos e dizer todos os dias: eu e minha casa servimos ao Senhor? Me diz o preço. Quanto custa você ter saúde divina operando no seu corpo e todos os dias você acorda cheio de poder e autoridade para expulsar qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de circunstância diante dos seus olhos? Quanto custa isso? Não tem dinheiro, não tem valor isso, irmãos, é muito alto. Aleluia. Mas Zacarias estava ali, olha: você será cheio do Espírito Santo. Quem pode parar um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo? Nada. 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 Se você tem parado, é porque você não está cheio do Espírito Santo. Se você tem chorado, choramingado, ai, e às vezes você está até procurando pessoas para choramingar com você, chorar junto assim, se lamentar. E quando você encontra uma pessoa que diz assim: te levanta, mulher, misericórdia, tu não tem Deus não, é? Você se ofende. Ah, mas a minha dor. Mas você não sabe a dor que aquela pessoa superou para dizer para você assim: te levanta, mulher. Você consegue. Deus é contigo, maior é quem está com você do que quem está lá fora. Esquece isso, deixa para lá. Vai orar, entrega a Deus, confia no Senhor. Isso que é o básico da Bíblia. O básico. E tem pessoas ofendidas com a palavra, porque um irmão decidiu assumir a sua identidade. Tem pessoas ofendidas. Irmão, é hora de crescer e assumir a sua identidade. Está achando ruim? Assuma a sua identidade. Assuma o seu propósito. Ah, eu não me encaixo mais. Por quê? Porque você não se encaixa. Porque você, aleluia, saiu. A Bíblia diz que Zacarias, ele ficou no deserto até o dia do cumprimento do seu propósito. Tem pessoas saindo de trás, se aparecendo, mostrando. E enquanto tem um tempo de você ficar lá atrás, tem um tempo de você ficar guardado, mas vai chegar o tempo de você sair desse lugar. Mas existe o tempo certo. Existe a maneira correta. Não é se autopromovendo, não é se auto-intitulando, mas é sabendo, dizendo assim, discernindo: Pai, eu estou num processo, eu vou entrar. Qual será o tempo, do tempo que vai se cumprir a promessa, o propósito? Qual é a hora que eu vou entrar? Aleluia. E quando chegou o tempo, João Batista ficava chamando o povo de raça de víboras.
Ele não ficou tipo como uma estrela gospel saindo assim, olha, como de trás das malhadas, como alguém que estava atrás de um lugar escondido. Não, ele saiu apontando, ele saiu mostrando o erro. Por quê? Porque Deus tinha desejo que a humanidade se arrependesse. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque esse sempre foi o plano original de Deus, salvação. Aleluia. E ele, no tempo certo, ele saiu e foi cumprir o seu propósito. E tem pessoas que estão aqui, aleluia, está assim, olha, não é o tempo, mas eu quero. Não, fica aqui. É o tempo de você servir aqui, na diaconia, nas crianças. E tem pessoas, não, mas eu tenho um propósito top. Eu vou fazer isso, Deus falou. Vai acontecer. Você vai chegar lá, você vai fazer mesmo. Mas existe um processo. Existe um preparo. Aleluia. Os homens e mulheres que chegaram aqui não foi do nada. Existe um processo, uma preparação, um tempo para o cumprimento do propósito. Então, irmãos, precisa saber o tempo que você vai começar a entrar no seu propósito. Não é de qualquer jeito, não é auto se promovendo. Amém? Lá em Lucas 7, versículo 18, e vamos finalizar. Aleluia. Aleluia. Versículo 18 até o 28 diz assim: os discípulos de João Batista lhe contaram tudo o que Jesus estava fazendo. Então João chamou 2 de seus discípulos e os enviou ao Senhor para lhe perguntar: o Senhor é aquele que havia de vir, ou devemos esperar algum outro? Aqui João já estava preso. E ali naquele ambiente escuro, João começou a duvidar. Será que eu preparei mesmo o caminho aqui para ele? Será que é ele mesmo? Aquele que eu vinha anunciando? Às vezes o ambiente que nós estamos começa a trazer confusão. Será que Deus me chamou para isso? Será que Deus falou comigo mesmo? Porque às vezes o lugar é escuro, o lugar é improvável. As circunstâncias não é como se não encaixasse. E João Batista disse: eu vou mandar perguntar a ele lá se é ele mesmo, ou eu tenho que esperar outro. Mas duvidar do seu propósito é duvidar daquilo que Deus liberou, daquilo que você falou ao seu respeito. Você está me entendendo? Você não está duvidando apenas daquilo que Deus falou. Você está duvidando daquilo que você veio proclamando há muito tempo. Você está falando ali, olha. E de repente, a gente vai continuar lendo. E eles chegaram diante de Jesus. Aleluia. O 20 diz assim: os 2 discípulos de João encontraram Jesus e lhe disseram: João Batista nos enviou para lhe perguntar: o Senhor é aquele que havia de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas. Jesus ouviu a pergunta, mas naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades e espíritos impuros, e restaurou a visão de muitos cegos. Em seguida, disse aos discípulos de João: voltem a João e conte a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Disse ainda Jesus: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa.
Ô irmão, se você tem que se ofender, se ofenda muitas vezes com a carnalidade. Mas não se ofenda com a obra de Cristo, com a palavra dele liberada. Não se ofenda com alguém que superou coisas que você não superou e que hoje pode dizer: levanta a cabeça, anda, enxuga essas lágrimas, vai dar certo. Você tem, você pode, você consegue, você vai chegar e você vai conseguir, meu irmão. Não se ofenda com isso, não. Aleluia. Pessoas que não se ofendem são felizes. Aleluia! Depois que os discípulos de João saíram, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Jesus tinha a identidade tão estabelecida que ele nem se ofendeu porque João duvidou. Mas olha o que ele falou. João nem estava lá. João nem estava na presença não de Jesus. Olha como Jesus é honroso. Ele sempre nos dá o exemplo de como devemos tratar as pessoas, até aquelas que duvidaram de nós. Aleluia, aleluia. E disse: que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não. Quem veste roupas caras e vive no luxo, mora em palácios. Caso procuravam um profeta, sim, ele é mais que profeta. João é um homem ao qual as escrituras se referem quando dizem: enviou meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará o teu caminho à tua frente. Eu lhes digo que todos que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. Olha o que Jesus falou a respeito de João. João estava duvidando da sua identidade, do seu propósito, lá preso. O louvor pode vir. E João estava duvidando. E quando os discípulos chegaram para Jesus, Jesus poderia ter se ofendido, ter dito: poxa, não foi ele mesmo, ele preparou o caminho, ele falou, ele me batizou, foi tantas coisas que ele falou. Mas mesmo assim, João duvidou do propósito. Sabe que você não precisa duvidar daquilo que Deus confiou para você. E mesmo que surjam circunstâncias na sua vida que você diz assim: é muito caro, eu sou muito nova, eu sou muito novo, eu moro tão distante dessa realidade. Mas a sua realidade hoje em Cristo é outra. E mesmo quando você chega para Deus falando isso para Ele assim: Senhor, eu acredito que isso não foi o que o Senhor falou. Sabe, eu me lembro uma vez, quando eu estava grávida de Bruna. E eu tinha meus aninhos. Aí a gente sempre no mover do Espírito com a minha sogra, meu sogro, o pessoal de Recife. E ela chamou, tinha uma profetisa lá, uma profeta. E ela chegou assim, colocou a mão na minha barriga, eu bem novinha. E ela começou a orar em outras línguas. E ela falou assim: olha, tua filha, ela ia nascer morta. E ao momento que ela mexia na minha barriga, a Bruna se mexia também. Era fazendo o giro da mão dela, Bruna se mexia. Ela disse assim, o cordão já estava enforcando e ela ia nascer morta. Mas eu, o Senhor, não permiti que isso acontecesse, porque ela será uma grande pregadora do Evangelho. E eu não sabia, eu não entendia muito. E o diabo queria calar ela aqui, olha, no ventre. Mas ela vai vir ao mundo e ela será uma grande ministra, vai pregar o Evangelho. E depois ela nasceu, está aqui, glória a Deus, forte, já está na sua maioridade. E passaram os anos e um dia, no outro templo,
Gláucia é uma missionária e teve um culto missionário. E ela começou a falar coisas para a Bruna lá. E começou a falar coisas para ela. Naquele dia, ela foi curada na alma dela. E ela começou a falar e eu comecei a ouvir de longe. E eu comecei a lembrar daquela mulher que profetizou sobre ela ainda na minha barriga. E eu lembrando, e eu falei esses dias para ela, eu falei assim: Bruna, Deus já tinha te escolhido muito antes de tu nascer. Tu és alguém que vai pregar o evangelho, tu vai levar a palavra do Senhor. Irmãos, aleluia. Possa ser que hoje Bruna está trabalhando, pensando outras coisas, mas existe um propósito de Deus. E os propósitos do Senhor, eles não são frustrados. Então, eu não caminho pelo que eu vejo, eu caminho pelo que está escrito. Então, mesmo que você, o seu filho, tenha recebido uma promessa e hoje parece tão distante daquilo que Deus falou, não fica apegado com as circunstâncias. Não fica apegado ao que o diabo está falando lá fora. Ele é um perdedor. Se apega ao que Cristo falou para você. Se apegue às palavras que saíram da sua boca. Às vezes trêmulas, às vezes chorando, às vezes celebrando, às vezes cantando, às vezes sorrindo. Se alegra com as palavras que saíram da sua boca, porque vai acontecer. Então, se você está nesse lugar hoje, você pode ficar de pé. E você está assim, olha, sem entender qual é o seu propósito. Você está um pouco perdido. Eu quero orar por você. Porque um dia eu também estava nessa posição. Eu estava perdida. Eu estava sem direção. Eu estava sem propósito. Eu estava sem alegria. Mas um dia eu aceitei Jesus. E eu decidi mudar a minha história através da palavra. Fazer aquilo que está escrito. Eu decidi mudar a minha realidade com a palavra de Deus. A minha realidade natural. Aleluia, eu decidi andar com a palavra. Eu decidi. Você precisa decidir qual é o propósito que você quer entrar. Qual é a identidade que você tem que assumir, a sua. Solta a identidade do outro. Solta o propósito do outro. Vem viver o seu propósito. Vem viver a sua nova realidade em Cristo. Vem ser aquele que vai. Ser aquele que vai se colocar de pé na sua casa. Aquele que vai ajudar. Aquele que vai abençoar as pessoas. E nessa noite, se tem alguém nesse lugar, eu quero convidar você a vir aqui na frente.